Fala galera, aqui vos fala é Cássio Chaves e hoje nós estamos com o nosso curso aí de pregação, tá bom? Tá sendo uma benção e eu quero parabenizar vocês alunos que estão acompanhando, que estão se dedicando, estão tirando, né, encontrando um tempo para poder aprender mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que a cada dia vocês venham crescer aí na graça e no conhecimento. Amém? Nós estamos agora aqui já com a nossa aula de exegese, que hoje nós iremos tratar um pouco, bem de uma forma simples, tá? Uma forma mais rasa, não vamos aprofundar muito. Lembrando que esse curso é um curso básico, é um curso bem simples, tá? Ainda mais básico do que um curso teológico, tá bom? Um curso básico de teologia, esse que eu estou passando ainda acaba sendo mais básico do que um curso de teologia, tá bom? Mais para quem está começando agora com a pregação ou para quem tem o desejo de aprender mais um pouco, né, de pregação aí. Então, você que talvez que já tem um curso aí, já é formado, talvez tenha um bacharel aí em teologia, não se assuste, tá, com a tal simplicidade desse vídeo, tá bom? Mas para você que está chegando agora, eu desejo sucesso aí ministerialmente, desejo toda a sorte de bênção para a tua vida, que você venha se dedicar, né? Buscar mais e mais, para que você venha ainda assim se desenvolver a cada dia, tá bom? É, hoje nós iremos tratar aqui sobre a exegese, lembrando que como eu já falei aqui, vai ser mais simples, tá bom? Possivelmente, dependendo, né, como tiver um andamento aí, lá para frente podemos fazer outro curso, né, e fazemos aí de uma parte mais um pouco profunda, né? Podemos nos aprofundar um pouco mais. Vai depender aí do andamento, né, dos alunos, o que, né, eles estão achando, se estão conseguindo se desenvolver, se querem, né, aprender um pouco mais profundo aí da pregação, tá bom? Então, vamos lá. Falamos já da homilética, falamos da hermenêutica, agora vamos falar da exegese. Por que eu citei as três agora? Né? Porque nós já tratamos de outro assunto também no curso, mas eu citei essas três porque assim, normalmente o pregador, quando ele vai, né, preparar a mensagem ali, esses três pontos entram na sua mensagem: a homilética, a hermenêutica, tá? E a exegese. Né? Se você acompanhar aqui no canal, você vai ver que tem, né, as outras aulas aí de homilética, hermenêutica, para você poder se desenvolver nessas áreas também, tá? Acredito que no final do curso eu vou pegar todas as matérias que eu falei aí e vou deixar no link na descrição do vídeo todas as matérias para quem chegar depois conseguir acompanhar, porque no meu canal aqui eu costumo postar vídeos diários, tá? Também estou postando vídeos aqui sobre o projeto Provérbios, né? Você que tem interesse de conhecer, pode estar entrando aí nos vídeos, que você vai ver que todo dia eu tenho gravado um vídeo aí, né, de um capítulo que, né, de Provérbios, e separando um versículo ali de qual eu mais gostei ali, né, mais me chamou a atenção, e colocando ali em destaque, tá bom? Então, mas vamos, né, falar aqui sobre o curso. Vamos lá, nós estamos em exegese, lembrando que eu vou tratar, né, de uma forma mais rasa, mais simples. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, tá bom? E o que você também chamou a atenção, eu queria falar, aproveitar aqui, nesse momento, para dizer que o que você aprendeu nesse vídeo, eu queria que você comentasse, né? Deixasse aqui nos comentários o que você conseguiu extrair desse vídeo. Se por gentileza você puder fazer isso, colocar aqui nos comentários o que você conseguiu extrair de todo esse vídeo que você está assistindo, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo também e de se inscrever aqui no canal. Então vamos lá, vamos falar da exegese aí. Exegese, né, transliterado ele, como ele é uma palavra do grego, ele transliterado, ele significa egegeomai, tá? Egegeomai, então é transliterado aí. Que o que significa? Eu vou ler aqui, ó. É a aplicação das regras estabelecidas pela hermenêutica, literalmente arrancado do texto. Então, a egeomai significa isso, tá? É aquilo que foi arrancado do texto.
E isso é tremendo porque a palavra igreja, né, no original também no grego, que é eclésia, é tirados para fora. Então você vê que a exegese ela está muito vinculada aí com a igreja, né? Porque a igreja é tirados para fora e a egeomai, né, que é a transliterado de exegese, aí é arrancado do texto, né, algo que você tira do texto ali para fora, né? Então, né, dá essa ligação aí com a igreja. Tremendo isso, né? Já aprendeu uma coisa nova aí, ó. Continuando. É a prática da hermenêutica sagrada, que busca a real interpretação dos textos que formam o Antigo e o Novo Testamento. Vale-se, pois, do conhecimento das línguas originais, hebraico, aramaico e grego, que nós iremos também tratar um pouco para frente, tá? Se não me falha a memória, é a próxima aula, que seria o hebraico. Nós iremos tratar um pouco, né, para frente aí também do hebraico e um pouco do grego, tá bom? Continuando, da confrontação dos diversos textos bíblicos e das técnicas aplicadas na linguística e na filosofia. Então, resumindo aí, o que seria aí a exegese? Exegese é diferente da exegese, né? Alguns costumam chamar assim. O que seria a exegese? A exegese é quando eu acho alguma coisa. Por exemplo, eu li o texto e desse texto, bom, eu acho que quer dizer isso. Eu acho que esse texto aqui, para eu trazer a aplicação na igreja, deixa eu ver. Eu li esse texto aqui, eu acho que o texto está querendo dizer isso daqui. Então eu vou chegar lá e vou falar para a igreja. Isso é muito perigoso, irmãos. A exegese é muito perigoso, que é o achismo, né? Aquilo que eu acho. É muito perigoso isso. Por que é perigoso? Porque, por exemplo, eu pego um texto, eu faço a minha própria interpretação, eu tiro aquilo que eu acho que é e eu chego na igreja e eu aplico aquilo na igreja. Vou dar um exemplo aqui, tá, irmãos? E não se escandalizem por gentileza nisso que eu vou falar agora. Mas digamos que a pessoa está lendo ali, né, a questão ali de Gênesis, por exemplo, da criação, né, de como Deus criou, né, o mundo ali e tal. E aí, digamos que ele começa, o pregador começa a trazer umas coisas ali, meio oculta. E ele começa, digamos, a citar ali, e Lúcifer, irmãos, Lúcifer, estou dando um exemplo, tá? Preste atenção. E Lúcifer era um anjo que cuidava do louvor. Lúcifer era um anjo que cuidava do louvor e das asas dele saía sons. E os sons que saíam da asa de Lúcifer, esses sons aí, quando saía esse som, quando ele cantava, ali o som saía da asa dele e ali começava a ficar colorido ali e os anjos começavam a fazer festa no céu. Irmãos, na onde que isso está escrito na Bíblia? E qual a exegese disso, irmão? Qual foi o material que a pessoa conseguiu tirar, né, para chegar a esse fato? Entendeu? Então isso aí a pessoa, digamos que a pessoa achou isso daí, ela imaginou que era isso e aplicou. E às vezes acaba entrando numa heresia, entendeu? Numa heresia, em algo que não existe, não tem nada a ver, a pessoa entrou aí em algo que não existe, é criação dela mesmo, entendeu? A exegese é diferente. A exegese a gente extrai, né, ali do texto, a gente se aprofunda no texto para descobrir o porquê daquilo, a gente vai a fundo e tira aquilo do texto e traz para nós. Por que eu citei aqui, ó, da parte hebraico, aramaico e grego? As línguas originais escritas, né, dos textos. Então, o que acontece? Por isso que o hebraico é muito importante, principalmente para quem vai pregar, por exemplo, em Gênesis, ali, vai pregar algo sobre o Antigo Testamento, porque tem uma linguagem original, tá? Então, normalmente a gente faz essa exegese com a língua original. A gente vai buscar na língua original os costumes e épocas daquele povo ali e a gente aproxima isso da Bíblia. Aí se bate com a Bíblia, a gente, né, traz essa aplicação, traz pra gente, a gente extrai aquilo da Bíblia, aquele costume, aquela linguagem original, como era falado, porque as palavras no original dão um grande sentido, tá, irmãos? Você vê aí, ó, a gente falou aqui de exegese, já começa por aqui. Só da gente falar exegese, o que significa? Significa egeomai, né, no grego, egeomai, que significa tirados para fora, né? Arrancar do texto, arrancar aquilo para fora. Isso é exegese. Tá vendo aí? Eu fiz a exegese da palavra exegese.
Eu busquei ela no original e tirei o significado dela, entendeu? E arranquei ela ali e apliquei ela, ó, tirados para fora, entendeu? E aqui eu estou aplicando, fiz até uma ponte, liguei ela com a igreja, ó, que igreja no sentido eclésia, que é tirados para fora, dá um grande sentido. O que isso vale numa pregação? O que tem a ver isso com a Bíblia? O que aproxima isso da Bíblia? No arrebatamento, a igreja será arrebatada, né? Tirados daqui, entendeu? Então, tá vendo como que funciona? E aí o que acontece? Por isso que é importante você diferenciar o que eu acho e o que realmente é. Por isso que é bom você estudar. Eu vou falar um pouco aqui dos princípios básicos da exegese, tá? Eu não vou me aprofundar muito, tem muito conteúdo legal aqui, porém vai ficar muito extenso, vai ficar muito, acaba sendo profundo demais, tá? Possivelmente, né, a gente pode pensar aí na possibilidade de um curso um pouco mais avançado e aí sim a gente, né, entra aí com os alunos aí numa nova etapa e nós falamos um pouco mais, né, de uma forma mais profunda, tá bom? Então, eu vou falar de alguns princípios básicos aqui de exegese, tá? Vou falar de 10, tá? 10 princípios básicos para a interpretação bíblica. Vamos lá, o primeiro. Denomina-se princípio da unidade escriturística. Sobre a inspiração divina, a Bíblia ensina apenas uma teologia. Não pode haver diferença doutrinária entre um livro e outro da Bíblia. Então, não pode haver diferença. A gente pega um livro da Bíblia e pega outro livro e fala assim, olha, aqui vai haver uma diferença. Aqui não pode ter, a Bíblia é uma Bíblia só, entendeu? Assim que né, tem a gente aprende aí, não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas sobre a parte canônica aí, né? Os livros ele passa pelo o canon ali e são separados os livros reais, os livros que realmente passaram ali, que foram aprovados, tá? Então, os que passaram no canon ali foram os livros exatos que seriam certos, né? Que seriam colocados para a gente, né, estar seguindo ali. 2. Aprender a ler cuidadosamente o texto. Ter atenção com as vírgulas, pontos finais e parágrafos, pontos de exclamação e interrogação, dois pontos e ponto e vírgula. Irmãos, isso aqui é muito do português. Eu, vou ser sincero com vocês aqui, eu não sou uma pessoa ótima aí no português, né? Até peço perdão para quem está assistindo aí se vê eu falar algo errado aqui na linguagem portuguesa, me perdoa, tá? Não sou profissional aí na linguagem portuguesa, tenho que me aperfeiçoar mais. Mas é interessante a gente pelo menos ter o básico aí da linguagem portuguesa, porque eu vou dar o meu próprio exemplo aqui, tá, irmãos? Quando eu comecei a fazer teologia, um dia no curso, o professor me deu a oportunidade de ler. Olha que maravilha, eu fiquei todo feliz, irmãos. Aí eu peguei a Bíblia e comecei a ler. Irmão, eu fui lendo de uma forma tão rápida a apostila que ele parou. Falou assim, para. Peraí. Ele falou assim pra mim, ó, você já viu um louco? Irmão, eu jamais esqueço isso. O pastor Joselito falou isso aí pra mim. Ele falou assim, ó, você já viu um louco comendo milho? E eu fiquei pensando, um louco comendo milho? Louco comendo milho? Como assim? Ele falou assim, ó, um louco quando vai comer o milho, ele come o milho e até o sabuco. Aí ele trouxe, né, a aplicação disso. Quando eu estava lendo, eu estava pulando ponto, vírgula, ponto de interrogação, tudo. Eu fui direto, irmão, sem parar. E aí o que acontece? Eu aprendi com isso daí. Olha só, no curso de teologia. Por isso que é bom você estudar, tá vendo? E isso não vale só para a igreja, isso aí vale para a vida toda, irmão. Você está no trabalho, você está na faculdade, você está lendo um texto, é importante você se atentar para as vírgulas, para o ponto de interrogação, né, para o ponto de exclamação. Aquilo dá sentido ao texto. Se tem uma vírgula ali, é porque tem um sentido daquela vírgula estar ali. Então a gente tem que se atentar para essas coisas, tá? Se atentar para quando for uma pergunta, tá bom? Vamos lá, vou para o 3 aqui, ó. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Olha que interessante. Este princípio vem da reforma protestante. O sentido mais claro e mais fácil de uma passagem explica outra com o sentido mais difícil e mais obscuro. Isso aqui é tremendo, irmãos.
Porque se nós formos pegar ali, às vezes tem um conteúdo ali da Bíblia que nós estamos lendo e talvez fica um pouco difícil interpretar. Só que se a gente for pegar uma outra passagem da Bíblia, talvez que cita a mesma coisa, fica mais fácil da gente compreender. Me dá um exemplo, caso claro disso. Vou te dar um exemplo. Quando eu costumo pregar, dizer assim, quando eu vou pregar sobre no Evangelho, né? Quando eu pego a Bíblia, falar assim, ó, abre a sua Bíblia aí, no Evangelho, eu não costumo dizer às vezes, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus. Eu tenho um costume de dizer assim, ó, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, na ótica de Marcos, ou na ótica de Mateus, ou na ótica de João, ou na ótica de Lucas. Por quê? Porque os quatro escrevem acerca da pessoa de Jesus. Só que cada um traz uma biografia de Jesus diferente. Mateus vai falar de uma forma, Marcos vai falar de outra forma, Lucas fala de outra forma e João fala de outra forma. Os quatro, cada um traz, né, na sua ótica, na sua visão, mas o sentido é o mesmo. O texto às vezes pode ser a mesma coisa, só que a forma que ele utilizou para falar foi diferente. Então, talvez se você ler Mateus de uma forma, ali um texto, e se você ler Lucas de outra, você vai interpretar melhor. Por quê? Porque, por exemplo, Lucas, ele traz o evangelho de uma forma mais detalhista. Tem detalhes que você encontra aqui em Lucas que você não vai encontrar em outros lugares, entendeu? E isso traz isso nos facilita a interpretação, né, do texto, tá bom? E até nas traduções também, tá? As traduções, elas nos traz a linguagem mais atual, né, se não me falha a memória, NTLH, que ela também traz uma linguagem nos dias atuais aí que também facilita. Só que lembrando, eu deixo claro aqui que a melhor forma de você interpretar aí é você ir no original, tá? Original da Bíblia. Ou seja, a linguagem que foi escrita da época. Aí vamos lá. No 4. Jamais esquecer a regra áurea da interpretação, chamada por origens da analogia da fé. O texto deve ser interpretado através do conjunto das escrituras e nunca através de textos isolados. Irmãos, isso aqui eu acredito que eu já falei. É muito interessante isso aqui. O texto deve ser interpretado através do conjunto das escrituras e nunca através de textos isolados. Irmãos, eu acho que eu já falei isso aqui em outro vídeo. É pregar o texto. Você vai pregar num texto com o contexto. Já viu aquilo? Que texto sem o contexto gera um pretexto. A pessoa pega um texto isolado da Bíblia e aí ela junta com outro texto isolado para explicar o primeiro versículo isolado que ela falou. Irmãos, isso não pode haver na exegese, porque a gente precisa entender que existe um conjunto. Então, se aquele versículo está num texto, a gente precisa entender o contexto daquilo ali. O contexto porque está aquele texto ali. Que nem nós tivemos até uma reunião aí, o Tiago falou isso na nossa reunião, que ele até citou lá sobre, né, o texto que fala lá, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Só que se você ler o contexto disso aí, você vai compreender por que foi escrito aquilo ali. Por que Paulo estava falando aquilo ali? Porque antes, se você for ver, ele estava falando que ele sabe sofrer aflições, que ele sabe, né, ser feliz ali no pouco, no muito, sabe ter pouco. Então ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. Aí a pessoa pega isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e leva só para um lado, esquece da aplicação do contexto. É preciso analisar todo o contexto, por que Paulo estava falando aquilo ali. Porque tinha uma base antes, né? É que nem quando a pessoa vai falar lá, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aí a pessoa pensa, então, eu vou, né, buscar as coisas de Deus e tudo agora vai dar certo na minha vida, eu vou ser próspero, as coisas de, né, meu emprego vai fazer isso, eu vou ganhar muito dinheiro e tal, tal, tal. Vou ter casa própria e o carro do ano. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se você ler o contexto desse texto, você vai entender porque estava sendo falado aquilo ali. Por que que é, né, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você ler no contexto, você vai entender que estava falando lá que era o que comer, o que beber e o que vestir, tá? Essas três coisas, comer, beber e vestir. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Comer, beber e vestir. Se você ler o contexto, você vai ver lá. É isso, tá?
5. Sempre ter em vista o contexto, ó, acabamos de falar. Ler o que está antes e o que vem depois, para concluir aquilo que o autor tinha em mente. Eu acabei de falar isso. Ler o que vem antes e o que é depois, né? Começo, meio e fim, tá bom? 6. Primeiro procura-se o sentido literal, a menos que as evidências demonstrem que este é figurativo. Irmão, isso aqui, ó, eu vou dar até uma feijoada aqui, ó, tá? Vou passar um pouco de feijoada, vou aprofundar um pouquinho aqui. Isso aqui é muito forte. Por quê? Sentido literal e figurativo. Jesus usava muito isso, tá? Jesus falava em muita parábola, tá bom? Com o povo. Tinha coisas que ele ali trazia de uma maneira que pro povo ele trazia mais, vamos dizer assim, mais fechado. Para os discípulos ele trazia de uma forma mais aberta, né? Ele usava a forma ali mais figurativa. Tinha coisa que você bate o olho, você vai ver, ó, de cara você vê que aquilo não é literal. De cara você vê que aquilo ali é figurativo. Me dá um exemplo aí, Cássio. Mais fácil um camelo passar no fundo aí numa agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Meu irmão, aonde você já viu um camelo passar no fundo de uma agulha? Você já viu o tamanho de uma agulha? Você já viu aquele buraquinho da agulha ali? Já é mó complicado, irmão. Passar a linha ali. Se a linha tiver desfiada ali, irmão, é um trabalho para passar ali, rapaz. É difícil demais a linha fininha, linha de costurar. Não é nem outros tipos de linha aí, linha de pipa, linha de pedreiro, não é essas linhas não. Linha de costura. É difícil passar no fundo do agulha. Agora você imagina um camelo, irmão. Então você já vê de cara que está falando de uma maneira figurativa ali, está usando um exemplo, né? Eu não vou me aprofundar nisso também, que tem um sentido para estar usando ali o camelo, tá usando a agulha, tem um sentido de porco, tá? Isso é um sentido bem mais profundo que eu não vou citar aqui, tá? Mas é só para você entender. Então, tem coisas que você já pega de cara que é literal, tem coisa que você vai ver que é figurativo. Isso a gente tem que se atentar e tomar cuidado, porque tem uma matéria que a gente não colocou ela aqui, tá? Mas é a matéria que se chama. É, ai meu Deus, vou fugir o nome agora da matéria. Escatologia. Escatologia, que trata-se de estudos, né, finais aí da Bíblia, né, também utilizado muito com Daniel ali, profecias. E o que acontece? É utilizado muito texto figurativo. Tem coisas que você vai ler lá, não vai ser da forma que está ali. Tem coisas que você vai ler lá em Apocalipse, que vai estar lá de chifre, e não quer dizer que é o chifre do boi, não. Não é isso. Não é o chifre lá, não é isso. O chifre que tá falando ali às vezes é força. Às vezes você vai ver ali falando sobre muitas águas, não quer dizer que é muitas águas como se fosse na praia. Às vezes muitas águas quer dizer ali, quer dizer povos, tá? Então tem tudo isso. Vamos lá para o 7. Ler o texto nas traduções mais verossímeis. É isso mesmo? Acredito que é verossímeis. O que seria isso? Verossímeis é de verdade, tá? É ler o texto em todas as traduções, ou ler o texto em todas nas, desculpa, ler o texto em todas nas traduções mais verdadeiras, vamos dizer assim, né? Então a gente procura ler o texto ali no original, como eu já falei aqui, no que é mais verdade, no que está mais próximo da Bíblia, tá bom? Então a gente vai ler o texto nisso daí, porque existem muitos livros aí, irmãos, que trazem comentários bíblicos, tá? É legal, é muito bacana. Eu até indico vocês lá a comprarem, a participar de estudos assim, né? E se aprofundarem. Porém, você tem que se atentar para o que é mais verdade da Bíblia, o que está próximo da Bíblia, tá? Vamos lá para o 8. O trabalho de interpretação é científico e espiritual, por isso deve ser feito com isenção de ânimo e tentando se desprender de qualquer preconceito. Maravilha, isso aqui é ótimo. A interpretação científica e espiritual. A gente tem que entender, quando a gente está estudando a Bíblia, irmãos, a gente tem que ver que tem várias culturas, as pessoas têm costumes diferentes. Então a gente não tem que ter um preconceito. Ah, aquela pessoa tinha um costume assim, não é o meu costume, não é o costume da nossa época. Então eu vou descartar isso daqui. Misericórdia, isso aí nem vem de Deus, irmãos. A gente tem que tomar cuidado com isso. Um bom pregador, né, um bom estudioso aí das escrituras, ele não tem que ter preconceito, irmão. Até porque, olha só, biblicamente falando,
Deus não faz acepção de ninguém, tá? Então, quando você está, né, estudando o texto, você não pode fazer acepção, falar, não, eu só cultura judaica? Não, não, eu não tenho nada a ver com cultura judaica. Então vou descartar isso aqui, meu negócio não é cultura judaica. Irmão, ainda que nós não estamos aí na cultura judaica, digamos assim, né, vivendo as leis, nós estamos num tempo debaixo da graça, a lei é importante, tá? E a gente é importante estudar a questão judaica, sim, tá? A questão judaica é muito importante, porque querendo ou não, irmãos, a gente tem que entender que a maneira do hebreu ali, a linguagem hebraica, né, a cultura ali, vale muito, tá? A gente não descarta isso. Então, quando você está lendo, você não tem que ter preconceito, tá bom? Então, vamos lá para a nona. Nona aqui. Fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem para chegar a conclusão circunstanciais. Olha que forte. Vou dar um exemplo aqui. Quando você está lendo o texto, aí você começa a fazer umas perguntas para o texto. Como assim? Você lê o texto e você faz a pergunta. Quem foi que escreveu esse texto? Você está fazendo a pergunta ali para o texto. Quem foi que escreveu? Ah, eu estou lendo aqui que está em Atos dos Apóstolos. Quem que escreveu? Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Vou pesquisar. Lucas. Olha, maravilha, o médico amado. Foi Lucas que escreveu esse texto aqui. Entendeu? Então é importante você estar atento. Eu estou lendo Romanos. Ah, quem escreveu Romanos? Ah, foi Paulo. Glória a Deus, aleluia. Entendeu? Então assim você vai crescendo aí na graça no conhecimento. E sua pregação vai criando estrutura aí. Quem foi que escreveu? Faz a pergunta para o texto quando você lê ele. Quando e onde foi escrito? Isso é muito importante. Quando foi escrito isso aqui? Foi antes ou foi depois de Cristo? E onde foi escrito? Que lugar que foi escrito? É importante saber disso também. O lugar que aquele texto ali foi escrito, né? Porque o lugar tinha costumes, tinha épocas. Então você já vai verificar isso para trazer a aplicação para os dias atuais, entendeu? Outra pergunta que você pode fazer para o texto aí: qual o tema ou razão principal do escritor? Irmão, isso aqui é maravilhoso, porque a Bíblia tem um sentido porque foi escrito aquilo ali. Talvez aquela escrita foi para trazer um encorajamento para o povo. Como assim? Estou explicando aqui agora. Ó. Qual o tema ou razão principal do escritor? Qual foi a razão, por exemplo, de Paulo ter escrito aquilo ali? Por que Paulo estava escrevendo? Qual era o sentido de Paulo escrever aquilo ali? Qual era o sentido de Pedro estar escrevendo aquela epístola? Talvez o sentido era para encorajar alguém de fazer algo. Encorajar o povo daquela época a se mover, a ir para cima na obra, entendeu? Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. A quem se dirigiu o escritor? Maravilha, isso aqui é, mano, isso aqui é topíssimo. Para quem o escritor estava querendo falar aquilo ali? Por exemplo, né? Você lê lá a Bíblia e você vai perguntar para o texto. Esse texto aqui ele está escrevendo para quem? Para que tipo de povo? Está escrevendo para o judeu? Pedro estava escrevendo com sentido para quem isso aqui? Para o judeu? Paulo estava escrevendo isso aqui com sentido para quem? Para os romanos? Tá entendendo? Então você vai fazer essas perguntas aí para o texto. Para quem ele está escrevendo? Para finalizar aqui, a décima, tá? Feita a exegese, se o resultado obtido contrariar os princípios fundamentais da Bíblia, ele deve ser colocado de lado. Tá vendo que é importante? Então a gente tem que se atentar e tomar cuidado. Vou ler de novo a 10 aqui, ó. Feita a exegese, se o resultado obtido contrariar os princípios fundamentais da Bíblia, ou seja, se aquilo que você fez a exegese do estudo, se você foi buscar ali em livros, né, na internet, se você vê que não está de acordo com o que a Bíblia fala, aí você deve colocar esse estudo de lado. Porque todo o estudo, né, todo o estudo ali deve se voltar aí, todo o estudo deve se voltar para a escritura sagrada. Tem que estar próximo do texto ali, tem que estar de acordo com o que a Bíblia está dizendo, entendeu? Se não está de acordo, irmão, aí você fez a exegese, você pode descartar ali, tá bom? Então é isso. Eu acredito que eu falei bastante aqui. Deu para você pegar muita coisa aqui sobre exegese. Tinha muitas outras coisas, tá, irmão? Pra gente tratar aqui, ó. Regras para exegese. Tinha um método de estudo. Que mais? Tinha muitas coisas legais aqui também.
os três tipos, né, que a exegese é dividida, tinha as bases que ela é distribuída, isso eu não entrei aqui para falar, tá bom? Isso aqui é algo mais profundo até, mas se possivelmente, né, os irmãos concordarem aí, a gente mais para frente está fazendo um outro curso mais profundo aí, a gente pode estar fazendo, tá bom? Então foi isso, né, sobre a exegese. Espero que você tenha aperfeiçoado aí, absorvido, tá bom? Muita coisa com esse vídeo. Peço que você deixe aqui nos comentários o que você conseguiu aprender, o que você realmente aprendeu, tá? Do vídeo. Não é você, irmão, colocar aqui e ficar ouvindo, vou anotar isso que o Cássio falou aqui e vou escrever. Não, comenta realmente que você assistiu, o que realmente você aprendeu do vídeo, tá bom? Deixe o seu like aqui e é isso. Fiquem na paz, que Deus abençoe e até a próxima aula.